Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Final de jogo, até que enfim, 4-2 para o São Paulo. Final de jogo, senhoras e senhores. O São Paulo venceu no Morumbi o Vasco da Gama nesse clássico nacional, 4-2. E agora é uma semana tranquila para o treinador Dorival Júnior e mais pressão em cima do Maurício Barbieri, Estevão Barros. Pois é, Adiel, vamos chegando aqui com o nosso pré-jogo, não, pós-jogo. Tô completamente... Projeto. Completamente burro agora, falei uma merda gigante. Nós vamos analisar aqui a partida, essa vitória de 4-2 pro São Paulo. São Paulo no primeiro tempo abriu o placar com o Caleri, num gol de um contra-ataque ali, numa saída com o Luciano e Marcos Paulo pela esquerda. A equipe conseguiu o primeiro gol. Só tô vendo aqui que o Léo tá discutindo com os ex-companheiros de time ali. Geral tá tentando explicar alguma coisa pro Léo e ele tá revoltado ali. Mas o São Paulo consegue o primeiro gol num lance ali de felicidade do Caleri. Ele foi pegar a camisa que ele deixou hoje lá no armário e não tava mais. Será, Cássio, que pegaram, levaram embora? Perfume, tinha umas coisas ainda que ele deixou no armário aí, foi pegar, quando ele voltou já não tava mais. Entendi. Bom, chateado aí o Léo Pelé, não pra menos, né? Pegaram os pertences dele aí. Mas achado não é roubado também, viu, Léo? Fica essa dica aí. De qualquer forma, o São Paulo abriu o placar com o Caleri. Depois, no contra-ataque, Rodrigo Nestor, num belo lance pra cima do Robson Bambu, faz o 2-0. E aí, no final do primeiro tempo ainda, Cauã Barros empata de cabeça para o Vasco. Vai pro intervalo, o Vasco volta com algumas alterações, o São Paulo também. E num grande pressão do Vasco, o Vasco consegue um empate 2-2 com Galarza. Sim, é isso que você está ouvindo mesmo. Matias Galarza fez o segundo gol do Vasco, gol de empate, dominou e bateu. De fato foi um belo gol, viu, Adiel? Eu tô revendo aqui, ele dominou, ele conseguiu dominar e bater no mesmo lance. Pro Galarza é um belo gol. Então... O Vasco empatou, parecia que seria um resultado trágico para o São Paulo, mas aí apareceu Lucas Beraldo de cabeça no escanteio. De novo, numa falha ali da zaga do Vasco, o Robson Bambu não acompanhou e ele subiu sozinho, cabeceou forte, Léo Jardim não conseguiu evitar a bola de entrar. E aí o São Paulo faz o 3-2 e depois no contra-ataque, quando parecia que não ia ter mais nada na partida, o São Paulo faz o quarto gol e sacramenta a vitória 4-2. Antes a gente tinha combinado aqui de ir direto para as notas, mas eu queria só perguntar, que você fez um comentário no final, resultado um pouco demais, né, Cássio Ângelo, porque foi a partida? Um resultado elástico, muito pela circunstância do que foi ali o terceiro gol do São Paulo, uma jogada ali mais uma vez aérea, onde o Vasco está deixando muito a desejar. Robson e o Léo não se acham na jogada defensiva, já tinha substituído o Pedro Raul, que é o jogador da contenção, e a equipe ficou vulnerável. Sobrou o terceiro gol do Lucas Beraldo e o Vasco foi todo para cima, foi todo ataque, como diz a Juventude, e tomou o quarto gol. Mas quem pegar só o resultado amanhã vai ver que foi um placar muito elástico para que foi a partida, porque hora o Vasco dominou, hora o São Paulo equilibrou e até foi melhor. Acho que uma vitória do São Paulo seria justa, sim, pelo que a equipe produziu mais, foi mais letal, um 3-2. Mais 4-2, na minha modesta opinião, do que foi o jogo, foi muito elástico, seu Estevão Barros. Pois é, o São Paulo consegue 4 gols no Brasileiro, primeira partida dessa temporada do Brasileiro, nessa edição do Brasileiro, que o São Paulo consegue 4 gols. E é a primeira partida sob o comando do Dorival que a equipe leva 2 gols. A equipe que tem uma defesa, a melhor defesa do campeonato, não sei se agora com os 2 gols como é que fica, mas até aqui uma forte defesa. É um dos méritos do trabalho do Dorival. Tava muito próximo ali, não era um gol de diferença, mas tá tudo ali muito próximo. Então, de qualquer forma, excelente vitória. Vamos então para as notas aqui, pra gente poder achincalhar quem a gente quer, fazer os nossos apontamentos, criticar e perseguir.
Então vamos começar aqui a bagaça, sem mais enrolações, começando com o São Paulo. Adiel Reis, você que narrou o jogo, o que você achou da equipe do Tricolor do Morumbi nesta noite de sábado? No primeiro tempo, São Paulo teve um meio-campo muito apagado. Contou com a eficiência do centroavante Caleri e de uma boa partida do Rodrigo Nestor. Então, por tudo que aconteceu no primeiro tempo, sair ganhando de 2-1 e obrigar o Vasco a vir para cima, e mesmo que no segundo tempo tenha cedido espaço, quando tomou o segundo gol, Estevão, a reação de ir lá buscar o ataque e contar com a falha da defesa do Vasco também, mas a eficiência novamente do lado tricolor paulista, eu vou dar um 7,5 para o São Paulo pela partida que fez hoje. Tá? Pela vitória, pelo empenho e, como você disse muito bem, pela força de vontade de querer ganhar uma partida. Não tá dando na tática, vai na raça. E isso, hoje em dia, faz a diferença num resultado como esse. 7,5. 7,5, então. Cássio Ângelo, sua nota pro São Paulo. Vou dar uma nota 8, por uma lembrança que eu vou avocar aqui, seu Estevão Barros, da equipe do Rogério Ceni, que a gente fez Red Bull Bragantino 2 e São Paulo 1. São Paulo foi melhor aquele jogo, maior parte do tempo. A equipe lá pegou o gol de empate, desmoronou. Fisicamente, mentalmente, a equipe desmoronou e a única reação que o São Paulo teve foi pegar o gol de virada do Bragantino. Hoje não, hoje é uma equipe mais sólida, uma equipe com mais confiança. Por conta disso e tudo que o Adiel falou, eu vou dar uma nota 8 para a equipe do Tricolor do Morumbi, o tricampeão mundial. 8, nota do Cássio. Bom, eu acho que dá pra gente dividir aqui a partida do São Paulo em 2 tempos, como o jogo divide já, né? Eu não sei porque que eu falei essa frase, péssimo início de frase, mas vamos avaliar aqui tempo a tempo. Eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo regular, o Vasco foi melhor. Se fosse dar uma nota no primeiro tempo do São Paulo, seria um 4 ali. São Paulo, essa era a minha avaliação, conseguiu os 2 gols, foi letal, mas corria muito risco. No final tomou o gol de cabeça do Cauã Barros. E aí no segundo tempo a equipe melhorou, conseguiu equilibrar mais as ações. Eu achei que faltou um pouco de ação ofensiva, dependeu muito dos contra-ataques e tomou o gol de empate, mas teve personalidade para virar a partida e conseguiu o 4º gol numa bela jogada de contra-ataque. Aí sim tranquilizou a torcida, os jogadores também, e de fato acho que é interessante essa questão que o Cássio falou do jogo do Red Bull Bragantino. De fato, já dá para notar uma postura uma mudança na postura dentro dos jogadores, né? O São Paulo tomou o gol de empate, não se abalou, pelo contrário, foi para cima e conseguiu. Então, por esses fatores, eu vou colocar um 8,5 no final. A avaliação do São Paulo aqui, acho que foi uma boa partida, e pela postura que a equipe demonstrou, eu vou dar essa nota. Agora, quer começar com o Vasco, Cássio? Quero. A equipe do Vasco, é difícil dar uma nota baixa, porque a equipe do Vasco não pode se resumir só ao seu treinador. Ele é o principal culpado dessa derrota tão elástica da equipe do Vasco, mas eu consigo ver coisas boas nessa equipe do Vasco. Eu consigo ver um Léo que está jogando muita bola, um goleiro Léo Jardim que tem que se superar a cada jogo. O Lucas Piton e o Galarza estão com um bom entrosamento, foi pelo aquele lado esquerdo que nasce os 2 gols do Vasco. Mas por outro lado você tem um Puma Rodrigues que defensivamente não está legal. Por outro lado você tem um Robson que eu botei 3 gols aí na conta dele. E falta esse camisa 10 para a equipe do Vasco. A equipe do Vasco é todo cruzamento, e num dia que o Pedro Raul não estava bem como era hoje, ele conseguiu a proeza de tomar um cartão amarelo, já no banco, ficar suspenso no jogo contra o Fortaleza. Eu vou dar uma nota 4 para o Vasco, mas uma nota 4 em respeito aos jogadores que tem que se superar, como o Léo Jardim, como o Léo zagueiro, como o Lucas Piton, como o próprio garoto hoje que não jogou muito bem, mas tinha que correr muito, que era o Figueiredo.
Em respeito a esses jogadores, a vontade do Galarza, que não dá para a gente exigir futebol, a gente exige de quem pode dar. Do Galarza a gente tem que exigir vontade. Foi o que ele fez hoje. E teve um lampejo aí de habilidade e conseguiu marcar o seu gol. Então vou dar uma nota 4 para a equipe do Vasco. 4 muito em respeito a esses jogadores que eu citei. Adiel Reis. O Cássio falou muito bem. Não é culpa do elenco, o resultado e a fase que o Vasco está passando. Existem sim alguns jogadores que precisam trabalhar algumas características. O Puma defensivamente não foi bem hoje. Se você tem um zagueiro como o Capasso, ele deve estar muito mal nos treinos, ou ele deve bater em todo mundo de tal forma, Estevão, que ele não pode ser titular. Ou o Robson dá show no treino, sabe? Existem esses dois parâmetros, porque eu não consigo entender. Porque não vou colocar 3 gols na conta dele, mas aquele gol que o Vasco levou de contra-ataque do Nestor era jogada individual. E, enfim, o segundo gol do São Paulo. Por tudo que a equipe do Vasco fez hoje, merece um 4, sim. Foi esforço. Às vezes, como muitos comentaristas e jogadores falam, às vezes a gente não escuta o que o treinador fala. Vai lá e tenta fazer o nosso. Porque é o time que está perdendo dentro de campo, né? O treinador fala, mas ele não consegue observar as coisas. Todas as coisas. Então, pro Vasco, hoje, 4. 4, Cara, é difícil avaliar o Vasco, né? Porque, assim, existem coisas positivas. O time hoje acho que não fez uma partida ruim, não. Apesar da derrota, né? O Cássio comentou que o resultado, quando olhar o placar, você acha que foi um vareio, mas não foi isso, não. O Vasco, em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, foi superior ao São Paulo, dominou a partida, mas se vê muito refém de uma jogada só, né? Que é o cruzamento. Então, a equipe não consegue transformar esse volume de jogo em chances claras de gol, em oportunidades, e fica muito refém de bola na área e de a inspiração do Pedro Raul tá num dia bom, né? Se ele não tiver num dia bom, também complica, que de fato não são muitos os dias bons do Pedro Raul. A gente tem que levar isso em consideração também. Mas a equipe mostra ali uma organização, né, principalmente no primeiro tempo, e conseguiu ainda diminuir a vantagem. No segundo tempo, acho que o Barbieri se perdeu, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Nas alterações, o Vasco se desorganiza e ainda assim consegue o gol de empate. A questão é que São Paulo, num contra-ataque ali, numa jogada de escanteio, faz o terceiro gol e aí no final o Vasco toma. Então, eu vou colocar uma nota 5 para a equipe do Vasco. Tem coisas positivas nesse time, tem bons jogadores, mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco de um dos fatores que pode muitas vezes puxar para baixo. Agora a gente vai falar, a nota final eu não passei, né? Do São Paulo foi 8 e a do Vasco foi 4.33. Então, essas são as médias finais aí. Vamos falar agora dos técnicos, começando pelo Dorival Júnior, Adiel. Dorival Júnior, esse é o jogo, eu não lembro se é o 5º jogo que ele faz no comando do São Paulo, Estevão, não lembro. Não, já é o 9º, já. Desculpa. Não, no brasileiro é o 5º? No brasileiro, acho que é. Eu vi em algum lugar que era o 5º jogo. Enfim, quando a gente fez o primeiro jogo dele aqui contra o América Mineiro, era um time que estava em formação. Agora já tem uma ideia. Sim, hoje ele se perdeu no meio campo, mas muito em função da atuação ruim do Gabriel Neves e do Luan, que estava perdido, o Luan principalmente. Fez as alterações, o Cássio pontuou muito bem, ele corrigiu os problemas e aí o Vasco também ajudou nisso, né? Mas como leitura de jogo em relação ao seu adversário, ele foi muito melhor hoje. Dorival Júnior fez uma leitura de jogo, conhecimento de elenco e em alguns momentos contou com a sorte, tudo isso caminha a seu favor. A mesma nota que eu dou ao São Paulo, eu dou ao Dorival Júnior, 7,5. Cássio Ângelo. 9 pro Dorival. Lembrando que desde que ele chegou no São Paulo, ele tem trabalhado toda quarta e domingo, não tem tido tempo para trabalhar esse jogador, trabalhar esse elenco. E aí ele está trabalhando nesse esquema de rodízio de atletas, até para não perder um atleta por lesão por mais tempo. Ele não teve culpa. Por exemplo, hoje o Gabriel Neves fez uma partida muito abaixo e vinha sendo um dos principais jogadores desse tipo no São Paulo.
E por conta disso ele tem uma boa leitura de jogo e faz as substituições. Quando ele faz as substituições, ele equilibra o jogo. Eu olho para o São Paulo e parece que quem está há 5 meses no comando do São Paulo, do time, é o Dorival Júnior, filho do seu Dorival. Que parece que ele já está há bastante tempo na frente do São Paulo, diferente do Barbieri, que parece que chegou ontem. O time do São Paulo já tem jogado, já tem padrão tático. Hoje a escolha de jogo do Dorival foi excelente. Chamou o Vasco para o seu campo e saiu no contra-ataque. E saíram 2 gols, assim. Muito, muito eficiente a equipe de São Paulo. E contou também com uma boa atuação aí do Caleri lá na frente. Então, por causa disso, nota 9 para o filho do seu Dorival. Filho do seu Dorival, então, nota 9, a nota do Cássio. Dorival escalou o time do São Paulo, acho que dentro daquilo do planejamento dele. O São Paulo está numa sequência aí muito severa de jogos. Terça-feira já tem que estar na Venezuela para jogar contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, então muitas viagens, veio do Recife, então uma sequência aí, ele obviamente vai rodar alguns jogadores, poupar. Hoje ele escalou um meio campo que não funcionou, mas aí não é tanto, não tem que botar na conta dele, tipo, tanto assim, os jogadores também têm a parcela deles, e a coisa não funcionou. Ele foi muito bem no segundo tempo, nas alterações, só que eu acho que durante o segundo tempo ele corrigiu, mas ele bagunçou também, porque ele tirou o Luan, tirou o Nestor, e o São Paulo ficou apenas com um volante, que era o Pablo Maia. Deixou o time um pouco mais exposto, voltou quase com o que era o Rogério Ceni, né? Com o Rato, Juan e Luciano à frente, Alisson também entrou na partida. Ficou ali com muito atacante, pouca gente que marcava. Os jogadores do São Paulo contribuem, os atacantes, mas não tem aquele poder que, por exemplo, o Gabriel Neves, o Luan e o Nestor tem. Só que ele ainda contou com aí eu acho que entra o mérito dele, né? Os jogadores terem mais confiança, terem mais segurança, né, no jogo. E aí o time foi pra cima, não se abalou com o terceiro gol. E com o gol de empate, perdão, e fez o terceiro gol e o quarto e garantiu a vitória. Então, acho que mostra que o Dorival também, não só no sentido tático e técnico, mas no sentido anímico, tá fazendo muito bem pro São Paulo. Então, nota 8,5 também pro professor Dorival. Agora, Barbieri, Adiel, fique à vontade aí, eu sei que você gosta. Cara, é o seguinte, já falei do Vasco, que alguns jogadores têm que fazer as coisas que o treinador não manda, mas assim, mais uma vez a insistência nesse esquema de jogo de usar os laterais, parece que desde quando ele viu o Puma e o Lucas Piton jogando bem, agora ele insiste, bola para os laterais, cruzamento na área. O Vasco não fez uma jogada de tabela, não tentou nenhuma jogada de tabela por dentro da defesa do São Paulo. Pelo meio-campo, que não estava bem hoje. E isso é falta de leitura do treinador. Observar que o meio-campo do time adversário não está bem e tentar aproximar os jogadores por dentro para fazer a tabela, para tentar deixar o Pedro Raul ou o Peck fazer o facão, o Figueiredo fazer o facão, isso não aconteceu. E isso é do treinador. Passar essa mensagem para o time em campo. O campo é executar ela. O time tinha que executar e não conseguiu. E aí no segundo tempo, a gente sempre falava que o Barbieri não mexe no segundo tempo, e ele mexeu, bagunçou tudo. Depois ele desfez o que ele havia feito, voltou com o sistema tático dele, deu sorte do Galazza ter feito uma bela partida e fez o belo gol, mas o Vasco foi muito mais coração do que, de fato, técnica e tática, Estevão Barros. Então, Barbieri. E aí é uma crítica que vem durando desde janeiro, né? Desde quando eu falei, para esse início de projeto, Maurício Barbieri não é o treinador ideal para o Vasco, e não é contra o trabalho dele, mas é que o Vasco precisa de algum treinador para fazer uma consistência desde o início. Um bom time começa não levando gols. O Vasco levou 4 gols hoje. Como vocês disseram, se amanhã alguém for olhar o placar, foi uma goleada do São Paulo. Não, o Vasco foi melhor em alguns momentos, só que a defesa deixou a desejar. E o ataque, Pedro Raul não vive os seus melhores dias e não tem substituto no banco. Aí já é coisa da diretoria. Mas aí, com o elenco que tem, eu acredito que se fosse outro treinador, poderia fazer trabalho melhor. Pro Maurício Barbieri. Que
isso. Nota pesada aqui do Adiel pra cima do Barbieri. Só atualizando aqui o placar, eu falei o placar do jogo do Curitiba contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu e o Curitiba perdeu também na briga de torcida com a polícia. A polícia levou a melhor, então o Curitiba perdeu aí. Mais uma derrota aí, 2 na mesma noite pro Curitiba, em 2 esportes diferentes. Parabéns aí pro Coxa numa fase horrorosa. Cássio Ângelo, sua nota então. Curitiba que já pegou uma punição aí de 10 jogos, só com mulheres e crianças, tá voltando agora, tá doido pra arranjar outra punição, hein? Pois é, eu lembrei disso. Só com criança agora vai, Cássio, porque a pouco só criança vai entrar. Mas o STJD alivia muito para alguns clubes, né? Curitiba, Sport. Difícil. Enquanto não tiver uma punição pesada, esses vagabundos só são machos quando estão junto com os outros machos. Eu nunca consigo entender essa equação deles. Mano a mano no supapo, eu quero ver quem deles aí se garante. Que isso, Cássio chamando os jogadores do Curitiba pra porrada. Jogadores não, cara. Eles não conseguem nem jogar futebol. Praticar um esporte novo pra eles é difícil. Que isso? Maurício Barbieri, vou dar um 6 pro garoto Barbieri. Porque a ideia dele de ficar insistindo uma coisa totalmente desprovida de noção, como é o Orejano começar no banco, é totalmente... O Vasco era melhor no primeiro tempo, como a gente já falou ainda agora há pouco sobre o Dorival. O meio-campo do Vasco engoliu o meio-campo de São Paulo por alguns minutos no começo do jogo. O Vasco começou muito melhor. Com um jogador como o Orejano no banco, que vai pro drible, que tem a jogada individual no banco, dificilmente vai acontecer alguma coisa. A insistência no Gabriel Peck, que não estava bem. Embora eu acho que quando ele foi pro meio, ele rendeu mais do que ele rendeu quando estava na ponta direita. É uma coisa que tem que se rever. Mas tá aí, os indicadores pro Barbieri de como melhorar o time apareceram hoje dentro da bagunça dele, que é o Peck no meio, o Orejano na ponta direita, o Figueiredo titular, o Pedro Raul no banco, o Alex Teixeira fazendo um falso 9, o Jair chegando de trás, o Galaz aproximando do Piton. Às vezes no erro aparece uma solução. É uma frase que eu estou cunhando, se eu chego um barco para botar no meu livro novo aí, a história do Meio Armadores, uma história de sucesso, que às vezes tem uma luz no final do túnel. Pô, esse aí... dessa frase? Pô, esse aí é bonito, hein, Cássio? Eu acho que transmite uma... Enfim, vai pegar, essa vai pegar. Pra quem tá desesperançoso aí, eu acho que é uma frase boa. Eu gosto de cunhar novas frases e trazer aqui para esse chocoso canal. E a insistência no Robson. Eu sei que tecnicamente o Robson é melhor do que o Piton, do que o Capasso na saída de bola. Isso é público, isso é notório, mas o Capasso tem as valências de um zagueiro sul-americano que hoje fazem falta para o Vasco. Se o Puma não está bem defensivamente, aliás, coisas que ele nunca foi bem na carreira, bota o Capasso para fazer a cobertura dele. Bota o Capasso para fazer a jogada aérea. Aí você não depende do Pedro Raul ser o pilar da jogada defensiva do Vasco. Porque o terceiro gol do São Paulo sai justamente porque o Pedro Raul está no banco. E ficou fragilizado o esquema defensivo do Vasco na jogada aérea. Porque o Léo não é zagueiro. O Léo é um lateral que joga como zagueiro. Então ele não tem essa estatura. Não dá para você cobrar do Léo isso. Não dá para você cobrar do garoto Rodrigo, que é baixo, do garoto Piton, que é baixo. Você fica muito à mercê ali de um milagre do Léo Jardim, que hoje foi 4-2, mas poderia ter sido facilmente 5-2 se ele não faz as intervenções dele. Acho que o Barbieri está vendo, mesmo quando ele bagunçou o time, se ele for um treinador inteligente, se ele for um treinador que sabe fazer a leitura de jogo, ele vai ver que ele viu boas valências nessa bagunça. Eu consegui ver boas valências nessa bagunça e eu não tenho o curso pró da CBF. E eu acho que nem eu quero ter. Se for para ficar nesse mesmo nível aí de treinadores, eu prefiro não tê-lo. Mas dá para trabalhar com o Vasco. O Vasco, como eu disse essa semana num vídeo que transformou
transformou num corte do nosso tradicional área de sexta-feira, entre o céu e entre o inferno existe alguma coisa. E o Barbieri precisa subir um degrau para ficar no meio. Porque o elenco do Vasco é limitado, ele não tem um camisa 10. Isso é público, isso é notório. Ele não tem um reserva para o Pedro Raul, ele não tem um reserva para o Piton, ele não tem um reserva, por exemplo, para o garoto Jair. Mas também ele tem que parar com essas teimosias de Eric Marcos ter que entrar em todo o jogo. Deu certo uma vez contra o Curitiba, tá, mas não deu certo contra o Santos, não deu certo contra o Fluminense, não deu certo contra outros times. O Eric Marcos é esse jogador, depende da velocidade do vento, a posição da lua que vai interferir na velocidade das marés. Mas ele fez coisas boas, então nota 5 aí pro garoto Maurício Barbieri. Enquanto eu comentava, ele perdeu um ponto, aí se eu comentar ele vai perder mais um pouco. Ai, que maravilhoso, cara. Bom, mas eu concordo com o que o Cássio falou. Existiram coisas boas no Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo. A equipe foi superior ao São Paulo, como a gente já destacou aqui quando falamos do Vasco. Mas especificamente sobre a atuação de MB hoje, né? Eu achei que ele entrou com uma boa equipe, a estratégia parecia funcionar, com exceção dos excessos de cruzamento, que é uma questão que a gente já fala aqui desde o primeiro jogo do Vasco que a gente fez no Brasileiro, né, que foi contra o Palmeiras, o empate em 2-2. Mas no segundo tempo eu não entendi muito bem o que ele quis fazer, bagunçou o time, o Dorival também soube ler o jogo, e aí a coisa saiu um pouco do controle do Vasco, num abafa ali, numa pressão. O São Paulo recuou e o Vasco foi pra cima, ele conseguiu o empate. Mas aí ele também teve um outro lance capital que foi tentar segurar o empate, né? O Cássio até comentou quando saiu o gol. Bom, dá pra gente pensar na virada e, de fato, o Vasco tinha ali, era o momento do Vasco pensar em prensar o São Paulo e sair fazer o terceiro gol. Mas aí ele vai e chama a equipe pra trás de novo. Então, não sei, cara, essa mentalidade que ele tem de muitas vezes puxar o time pra trás me incomoda, cara. Ele podia ser um pouco mais arriscado, um pouco mais agressivo, um pouco mais corajoso nas substituições, como ele até tentou ser no primeiro tempo, no intervalo do jogo, e durante o primeiro tempo também o Vasco foi muito mais agressivo e as coisas estavam funcionando, mas aí ele tenta chamar o time, o São Paulo vai pra cima de novo e aí toma o terceiro e o quarto gol. Então, por esses motivos eu vou com uma nota 4 para Maurício Barbieri na partida de hoje. E vai ficar aí com a nota final de 3.33, graças ao Adiel Reis, que afundou o rapaz, né? Por ele já demitia hoje, inclusive. Agora temos a arbitragem aqui para ser avaliada. Leandro Voaden e toda a sua equipe. Cássio, você que tece elogios sobre a equipe de arbitragem de hoje, por favor, comece. Eu gostei muito da atuação do quarto árbitro hoje. Eu acho que controlou bem os dois treinadores. Pode ver que foi um jogo que os dois passaram em branco, tanto o Maurício Barbieri quanto o Dorival Júnior. Lembrando que no último jogo lá o Silvestre foi expulso, muito por esse nervosismo que tem os treinadores hoje no Brasil, mas hoje o quarto árbitro trabalhou muito bem, controlou as duas equipes. Sarra chamou o árbitro para dar o cartão amarelo quando Pedro Raul se excedeu. Então, por causa do quarto árbitro, nota 8. Eu ia dar um 7,5, muito, porque o Voaden é um bom árbitro, em comparação com o que nós tivemos em Terra de Chupini 15. É um bom árbitro. Mas lá ele deu uma vacilada, foi no cartão que ele acertou, mas ele acertou muito pelo grito da torcida, porque o cartão no garoto Figueiredo, na falta do Rafinha. Na corrida que ele vai pro lance, deu para ver que ele não ia tirar o cartão do bolso, mas aí com pressão ele acabou dando o cartão. E árbitro não pode ser fraco, árbitro tem que ser pulso. Mas como a arbitragem agora é uma equipe como um todo, nota 8. Vamos ver se no próximo jogo, de amanhã, se ele vai levar a equipe de arbitragem em consideração na hora de avaliar, Adiel. 6,5 pro Voaden, fez uma boa partida. Em alguns momentos, porque dá 11 minutos de acréscimo e depois, 10 minutos, depois mais 2, sendo que o Vasco não ia virar em 2 minutos, como o Cássio falou, e o São Paulo não ia correr atrás do quinto gol em 2 minutos, então achei um pouco de exagero. Conduziu bem a partida, deu o cartão ali no grito, concordo com o Cássio.
Mas enfim, no calor do jogo, a arbitragem, quando não chama muito a atenção, vai bem. 6,5 pro Voaden. E sua equipe? 6,5 então pro Voaden e sua equipe. Eu vou de 7, muito por conta desse... No geral, ele fez uma boa partida também. Achei que ele soube controlar ali todo mundo. Mas esses acréscimos aí eu achei exagerados no segundo tempo. 10 minutos. E aí depois ele quis dar mais 2 ainda. Então, tipo... Estevão, agora que eu tô lembrando aqui, foi uma coisa que a gente comentou durante a partida. Desculpa até interromper teu comentário, mas é porque a gente chegou no consenso que cada lance, cada falta era quase 1 minuto para as duas equipes bater. Foi por isso que eu não fiz a discriminação dos acréscimos. E aí no primeiro tempo ele dá 2 minutos, eu acho que ele descontou todo o jogo lá no segundo tempo. Mas realmente, hoje as duas equipes demoravam muito para bater falta, muito para bater escanteio. Tinha lance lá que o Vasco botava Piton, Puma e Figueiredo, como se algum dos três fosse fazer alguma coisa relevante num chute de falta. Bom, essa informação do Cássio aí sobre o tempo gasto, mas eu mantenho minha nota, o 7, não tinha necessidade também, ele podia ter encerrado com 45, podia ter encerrado com 30 do segundo tempo já, enquanto São Paulo vencia por 2-1, não teve a menor necessidade. Nota 7 aí pro Voaden. Agora, nota da partida, Diel. A partida foi boa, apesar dos pesares. Grande defesa do Léo Jardim, grande defesa do goleiro Rafael, tentativa de finalizações de fora da área, mas a nota que eu vou dar é 8 para a partida por causa de um segundo tempo que teve emoção, Estevão Barros. Fazia tempo que nós não fazíamos uma partida de jogos do Campeonato Brasileiro com emoção no segundo tempo. Então, só por isso, 8 para o jogo de hoje. 8 para o jogo de hoje, Cássio Ângelo. A partida começou intensa, o Vasco buscando o ataque, como é característica dessa equipe desde os primeiros minutos. Teve chance lá com o Figueiredo, acho que aos 4, 5 minutos. Jair criando, São Paulo fazendo 2 gols, finalzinho. 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo tempo. A partida só caiu nos acréscimos mesmo, mas aí é uma questão fisiológica das duas equipes. Jogar em 90 minutos em alta intensidade é difícil. Imagine só, Adiel Reis, em 112. Aí nos acréscimos a partida caiu de produção. Mas tivemos treta também entre Pelé e toda a equipe do São Paulo. Depois da partida, por causa disso. Então foram 180 minutos aí completos de diversão, contando nosso pré-jogo, nosso pós-jogo e a partida em si. Então vou dar uma nota 8,5. 8,5 a nota do Cássio. Eu gostei da partida. O primeiro tempo foi agitado. O segundo teve um momento ali, até o gol do Vasco, a coisa tava meio morna, mas depois pegou. Então, os acréscimos aí, o Vasco já entregue também, São Paulo preocupado em se defender, atacando apenas em contra-ataques. Então, nota 8 para a partida, que de fato foi uma boa partida, e por isso, nota 8 aí, mais uma vitória do Tricolor na competição. Nota final, então, 8,17 para a partida de hoje. Interessante que foi uma partida em que o São Paulo venceu os 2 tempos por 2-1, né, Diel? Importante. O Fernando Diniz gosta de partidas que terminam de 2-1 no segundo tempo, viu? Sim. Então, placar aí bem a cara de Fernando Diniz. Já no jogo do time do Fernando Diniz, ele perdeu por 1-0. Nada de Fernando Diniz. Então, mas no primeiro tempo ele empatou. Por 0-0. Verdade. Então, segue aí o Diniz no Fluminense. Vamos agora ao astronauta da partida, Adiel. Pela beleza, pelo talento, pela forma como ele perde gol e faz pose na hora que ele fica triste, e pela jogada que ele tentou, Estevão Barros, que ele tentou 3 vezes trocar passe com os companheiros e não conseguiu, perdeu a bola, que gerou um contra-ataque para o São Paulo. Para mim hoje, com méritos, Pedro Raul. Cássio Ângelo. Robson. Hoje, 3 gols na sacola dele. Segundo vocês, o terceiro gol é discutível. Então, mesmo assim, ainda fica 2 gols pela conta do garoto Robson. Muito mal, não ofereceu resistência nenhuma ao Nestor ali no combate mano a mano, 1-1. Ofensivamente não controlou. Pedro Raul foi mal na partida, mas também
não influenciou no resultado final para nenhuma das duas equipes, nem para o lado do Vasco, nem para o lado do São Paulo. O Robson, sim, deu aí pelo menos 2 gols, no mínimo, para a equipe do Tricolor do Morumbi. Muito mal o garoto Robson, e de verdade, igual a ele, tem uns 5 lá na base do Vasco, mas só que os da base lá do Vasco ainda tem muito para evoluir. Estão no papel dele, jogadores de base. Jogam lá para evoluir seu futebol e chegar no nível profissional. Robson não. É um jogador profissional que não tem mais para onde evoluir. Eu vou acompanhar o Cássio nessa. Robson ou Bambu, então. O astronauta da partida. Pelos gols, né? Os gols foram em cima deles. Os 3. O do jogo é o do Calério primeiro e depois o do Nestor. Que é onde ele é facilmente driblado, inclusive. E o gol do... Aliás, acho que o primeiro acho que foi em cima do Léo, né? Foi o terceiro também, que foi pelo lado direito. E depois no escanteio, o Beraldo sobe com muita liberdade. Então, Robson ou Bambu, o astronauta, decidiu negativamente. E vai ser o astronauta aí da partida de hoje. Agora o Jobson, Adiel. Cara, muito difícil escolher só um, entendeu? Porque o Vasco também teve jogadores que se destacaram, apesar dos pesares. E do lado do São Paulo, Estevão, eu vou votar nele, que fez o primeiro gol, que perdeu a chance também de fazer o segundo gol antes do gol do Nestor. Mas eu vou votar no Caleri, porque no momento em que o Vasco era melhor na partida, no momento que o Vasco estava perto de fazer o seu primeiro gol, ele vai lá numa bola, ele não desiste, consegue fazer o gol e abre o placar, e o São Paulo consegue jogar no contra-ataque o restante da partida. E tem uma jogada que eu vou destacar, que foi um lance que a bola estava perdida, o Caleri ficou brigando com o Robson Bambu e conseguiu ali com o Luciano fazer, eu acho que o Cauã Marcos, né? Cauã Marcos. Cauã Barros. Ele narrou o jogo inteiro, Cássio. É que não chamou a atenção o Cauã Barros. Ele fez um gol, cara. Levar o cartão amarelo. No fim das contas, eu acho que o Caleri foi o melhor jogador do time, viu? Caleri, Cássio Ângelo. Matias da Silva Galassa e Rojas, nascido em Assunção, Paraguai. Um gol, uma assistência, uma partida que eu nunca esperava ver do Galassa. Disposição, marcação. Enquanto o Vasco, enquanto ele esteve em campo, correu 90 minutos, deu assistência lá para o primeiro gol do Cauã Barros como profissional, fez o segundo gol, que foi um golaço. E como eu acho que hoje é o auge da carreira do Galassa, vou votar nele, inclusive já deixo meu apelo, seu Estevão Barros, para você votar nele também, que mais do que esse prêmio, o Galassa nunca mais vai receber outro na carreira dele. Cara, eu tô em dúvida aqui. Eu pensei no Nestor, fez uma boa partida pelo lado do São Paulo. Pelo lado do Vasco, eu tava tentando puxar alguém aqui e acho que vai acabar, se for, vai ser o Galarza mesmo. Mas e tem o Wellington Rato também, que entrou e no final deu 2 assistências ali. O terceiro e o quarto gol são passes do Wellington Rato. O terceiro, inclusive, mostrando uma bela leitura ali da jogada. Encontrou o Juan sozinho e ele fez o quarto gol. Mas como o Rato foi uma das últimas alterações do Dorival e o Nestor foi substituído antes do que o Galarza até, eu vou concordar com o Cássio e dar o prêmio para Matias Galarza, que nessa partida vai levar aí o maior prêmio da carreira dele, uma tomada UER. Talvez o único, né? Vai ter uma tomada UER aí para levar para o Paraguai quando encerrar sua carreira. Mas ele tem 30 dias aí para retirar, senão a gente vai vender o prêmio. A gente não é otário, viu, Galarza? Então, seja rápido aí, por favor. Esses são os premiados aí da noite de hoje. O Jobson é o Matias Galarza, paraguaio, e o Robson é o astronauta Robson ou Bambu. Então, acho que tá bom, né? Pelo que foi o jogo, tá de bom tamanho aí pra quem participou.